Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. A programação da TVC BH está acessível através do canal 6 da NET, canal 13 da Oi e também via internet, tvcbh.com.br. De 23 a 27 de janeiro último, agora, de 2018, eu tive a grande alegria de participar do 14º Intereclesial da SEBS, Encontro Nacional das Comunidades Eclesiais de Base. Aconteceu em Londrina, no Paraná. E aí eu tive a alegria de gravar lá vários momentos, várias entrevistas com várias pessoas, inclusive com o arcebispo da Arquidiocese de Londrina, Dom Jeremias. E agora eu quero socializar com você aqui um pouco do que gravamos lá. Preste atenção. Que se engaja na luta pela justiça social, pelos direitos e pela dignidade de todos e todas. De maneira especial hoje, nós estamos encaminhando Eldorado Carajás, Joilson de Jesus, mártires de tantos homens e mulheres fizeram de fato a opção pelos na pobres. nossa história de povo de Tavares. Deus. Vamos levantar os nossos banners, os nossos cartazes, as nossas bandeiras de lutas, os nomes desses grandes guerreiros e guerreiras, pois eles são símbolo de uma igreja que não se distancia do povo, de uma igreja que não se distancia do Evangelho de Jesus Cristo. Despejo das famílias sem terra Que, se necessário em Igarapé, for, Açu, no Pará, dará a vida, sem 20 de contar abril de e 2013, sem ter medo. Comissão Pastoral da Terra denunciando Falar de justiça social no 14º Intereclesial das Alexandre SEBS Vanucci, é falar de direito à assassinado dia cidade, 17 de março de de 1973. direito à educação de qualidade, de moradia digna, Nero, de saúde pública e de qualidade. É dizer também Roseli Nunes, que nós precisamos Arandina, de acesso à mobilidade. Manuel, E quando se fala em mobilidade, não só o transporte felizes que público, promovem a mas que a paz e da cidade armas, seja um massacre espaço de Pau d'Arco, onde, sobretudo, os jovens e as jovens possam ocupar espaços de lazer, de cultura. em Adelaide, Então é fundamental que nós, como igreja, povo de Deus encaminhada, tenhamos chacina de Goianésia, pelo fim da impunidade, memória dos 31 anos do martírio do Padre Josimo e de tantos mártires e resistentes na luta pela terra. Padre Nelito Dornelas, nesse 14º Intereclesial da SEBS, aqui no Paraná, em Londrina, o que precisa ser um ponto forte que não pode ser esquecido? Nós lembramos que a Igreja do Brasil ela é conhecida no mundo inteiro pelas comunidades eclesiais de base, pela teologia da libertação e pelos mártires, na caminhada em defesa da vida. Eu creio que, nesse momento agora, Londrina torna-se o centro da Igreja no Brasil, e essa Igreja do Brasil agora torna-se o centro no mundo inteiro. Todo mundo agora olha para nós e nos pergunta como é que nós podemos ser uma igreja em saída, como nos pede o Papa Francisco, para irmos às periferias geográficas e existenciais. Periferia é um nome bonito para dizer os infernos geográficos e existenciais. Como rezamos no credo, Jesus desceu aos infernos e lá plantou a sua cruz. Então, quando nós discutimos sobre o desafio do mundo urbano, discutir quais são os infernos geográficos e existenciais no mundo urbano, onde as comunidades eclesiais de base têm que descer lá, plantar a cruz de Cristo para libertar essas pessoas que estão no inferno geográfico e existencial, da falta de moradia, da mobilidade urbana,
do desemprego, do desmonte dos direitos sociais, da violência e toda essa situação, eu diria que está mais desafiante ainda hoje, que é a questão do conflito, do confronto, da falta de tolerância, do diálogo, e tudo isso a SEBS tem um papel fundamental para que a partir da sua militância, da sua presença, ajude a reconstruir o ser humano e as suas relações. Padre Nelito, hoje se fala muito, e de fato o povo brasileiro está debaixo do 7º golpe, um golpe que é parlamentar, jurídico, midiático, e a tesoura da classe política e da classe dominante cortando os direitos sociais. A gente vê lá no Evangelho as primeiras comunidades fazendo memória que o bom pastor convidava o rebanho para sair do redil, do curral e ir para campo aberto. E hoje a gente vê muitos casos de pastores e padres e gente de igrejas que, em vez de convidar o povo para a rua, está convidando para entrar dentro da igreja. Qual a responsabilidade cristã, espiritual, das pessoas seguidoras de Jesus Cristo nessa hora grave no Brasil? Eu vou aqui buscar um fundamento num documento do Vaticano II chamado Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. Lá no número 42, vai dizer o seguinte: a primeira missão que Jesus confiou à sua igreja não é nem de ordem política, nem social, nem econômica, é de ordem religiosa. Isso é correto. Mas vai dizer o seguinte: mas dessa mesma ordem religiosa, nós temos o dever moral, a obrigação de tirar força e luz para contribuir na organização da sociedade, nos seus aspectos sociais, políticos e econômicos, à luz dos mandamentos da lei de Deus. Eu creio que está aqui o desafio para nós. Sim, nós somos religiosos, nós não somos um partido político, não somos um clube, nós não somos um sindicato, não somos uma ONG piedosa, como fala o Papa. Nós somos igreja, mas a igreja só tem sentido quando ela cumpre aquele papel que Jesus fala. Nós temos que ajudar a arrancar um olho quando este olho nos leva à morte. O olho está ligado à ideologia. A ideologia da morte está cada vez mais sendo implantada e divulgada, seja pela grande mídia, seja pelo poder político, pelo poder jurídico, pelo poder econômico. Nós temos uma ideologia, um olho que precisa ser arrancado aí. Nós temos que cultivar o olho da vida. O olho da vida é exatamente o olho da fé, o olho que a palavra de Deus nos ajuda, a Bíblia tem um papel fundamental nesse sentido, os círculos bíblicos, o grupo de reflexão, a partilha da palavra de Deus. Por isso, nesse sentido aí, o CEBI, que é o Centro de Estudos Bíblicos e Ecumênicos, nos ajuda muito a fazer uma leitura militante, contextualizada da Bíblia. Então tem que arrancar este olho, essa ideologia da morte. Jesus manda também arrancar a mão, quando a mão nos leva à morte. A mão é a economia da morte que está sendo cada vez mais implantada, como diz o Papa Francisco. Essa economia mata. Então nós temos que criar uma economia sustentável, uma economia popular, uma economia alternativa. E é exatamente essa economia popular que nós temos que trabalhar. E a terceira dimensão é arrancar o pé. O pé é a dimensão política do ser humano. E tem uma política da morte aí, ou nós a enfrentemos ou ela nos matará. Aqui eu faço uma menção ao Maquiavel, que dizia o seguinte: a política não leva ninguém para o céu, mas sem a política o mundo seria o inferno, porque tudo que tem aí é fruto de decisão política. Ou pode ser decisão política errada ou acertada. E agora, se nós deixarmos que as decisões políticas que estão sendo tomadas aí perpetuem, fará deste mundo um inferno, porque são políticas da morte e não políticas da vida. E nós queremos sim reencantar o mundo da política, e a fé tem um papel fundamental nessa dimensão. Então, meu irmão Gilvander, nessa temática espinhosa, complexa da questão urbana, o grande risco que se corre é ficar em torno do fenômeno, que tem a sua importância. Então vamos ver o déficit disso, o déficit daquilo, questão da violência. Fenômeno urbano. Só que é fundamental que não nos esqueçamos que existe uma causa que leva a essas situações. Então a reflexão tem que aprofundar esse mecanismo, que seja ele do ponto de vista cultural, seja ele do ponto de vista econômico. O que produz violência? O que produz a escassez de moradia? O que produz termos uma sociedade no qual nem todos têm direito à cidade, que é um grande mote que nós estamos aqui apresentando, inclusive o texto base foi nessa linha. Então, essas perguntas, mesmo que elas não sejam respondidas de forma completa, elas precisam estar aí no pano de fundo para não se dar uma resposta superficial. Celso, da perspectiva dos leigos, laicato vem aí.
São quase 3.000 participantes da SEBS aqui. Temos muita estrada ainda para que de fato os leigos e as leigas sejam sujeitos, protagonistas na igreja e ponhamos fim no machismo, patriarcalismo na estrutura da Igreja Católica. Olha, esse é outro grande desafio e eu pessoalmente acredito, inclusive como leigo, que se a igreja não se abrir a uma profunda participação e integração dos leigos, onde os leigos tenham voz, vez, e teologicamente mais do que fundamentado na teologia do batismo, a igreja vai patinar justamente diante dos desafios do mundo urbano. E não se trata apenas, a gente tem que eliminar um dualismo, dizer assim, cabe ao leigo o mundo e a igreja a oração. Não, é uma integração. Todos nós juntos, clero e leigos, devemos estar diante do desafio do processo da vida. E o Concílio Vaticano II veio para resgatar isso. Só que ainda precisamos caminhar muito nessa direção. Esse ano do laicato a gente espera que suba mais alguns degraus aqui no Brasil para poder ter essa percepção, essa clareza. Somos todos igrejas, né? Não dá para fazer essa distinção mais. Doutor Reginaldo, primeiro uma alegria reencontrá-lo aqui. Tive a alegria e a responsabilidade de assessorar o encontro das comunidades eclesiais de base lá no Vale do Jequitinhonha, diocese de Almenara, e você ao nosso lado lá. Depois você foi escolhido para ser bispo de Jales. Bem-vindo ao 10º Intereclesial. Meu irmão, quais são os pontos dentro desse tema, SEBS e os desafios do mundo urbano, no mundo urbano, que esse 14º não pode esquecer que o povo da SEBS precisa ter a coragem de refletir e assumir e se posicionar? Olha, eu destacaria dois pontos fundamentais. Primeiramente, o mundo do trabalho, que eu mesmo estarei assessorando. Por quê? Porque nós temos uma dinâmica fundamental na sociedade, que é o conflito entre capital e trabalho. E pela dinâmica da sociedade se dá primazia ao capital, e na realidade a doutrina social da igreja mostra que a primazia deve ser dada ao trabalho e à pessoa do trabalhador e trabalhadora. E nesse sentido, então, nós temos que reverter essa situação e nós temos que ter consciência de que justamente esse conflito é fundamental em toda a história da humanidade, nós temos que superar. E o segundo aspecto é, evidentemente, o papel dos movimentos sociais com um caráter mais classista, não no sentido de criar a luta de classe, mas de superar a luta de classe. E é nesse sentido que os movimentos sociais têm que criar uma possibilidade de estruturas políticas renovadas e muito mais democráticas do que temos hoje. Dom Reginaldo, no 13º Intereclesial da SEBS, lá no Ceará, tivemos a participação de quase 80 bispos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E aqui, pela perspectiva, parece que o número será menor, em torno de 60 irmãos no episcopado. Como que os bispos do Brasil, a CNBB, deve continuar legitimando, apoiando e reforçando essa caminhada das comunidades eclesiais de base? Olha, o número já é bastante significativo, não é? Uma parcela importante do episcopado presente. Isso não quer dizer que, sendo um número menor que o anterior, tenha diminuído o apoio. Ao contrário, eu sinto que existe um incentivo muito grande do episcopado brasileiro para com as comunidades eclesiais de base e também uma confiança. O fato de cristãos leigos e leigas, sobretudo nesse ano do laicato, estarem se encontrando, assumindo seu protagonismo, mesmo que não tenham uma presença tão maciça de bispos, significa que a confiança que os bispos estão tendo também, a dinâmica da SEBS. Então interpretamos nesse lado. E, é claro, depende muito do diálogo também, que resultará deste encontro com o conjunto do episcopado no sentido de linhas de ação. E temos que realmente viver uma comunhão na missão. A igreja, no seu todo, vivendo uma comunhão na missão, mas com um protagonismo muito importante dos cristãos leigos e leigas, que fazem parte das comunidades eclesiais de base. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já para continuar socializando com você aqui um pouco das grandes belezas que aconteceram no 14º Intereclesial da SEBS, das Comunidades Eclesiais de Base, que aconteceu em Londrina, no Paraná, dos dias 23 a 27 de janeiro último, 2018. Espere aí e voltaremos já já.
Estamos de volta com o programa Palavra Ética aqui na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira. Quero continuar socializando com você algumas das muitas entrevistas que eu fiz com teólogos, inclusive com o arcebispo de Londrina, Dom Jeremias, lá no 14º Intereclesial da SEBS, Encontro Nacional das Comunidades Eclesiais de Base, que aconteceu em Londrina, de 23 a 27 de janeiro último, agora 2018. Preste atenção. Bem, o anúncio do Evangelho passa pelo anúncio aos pobres. Para que os pobres precisam ter presente o Evangelho. Agora, a gente tem que também considerar que a igreja no Brasil, ela está vivendo um tempo de uma diversidade muito grande. Uma imensa pluralidade, às vezes até contradições. Exatamente. Então, a igreja no Brasil tem se preocupado ultimamente com algumas questões, teve que se preocupar por ordem, não por ordem, por força, por pressão da própria sociedade, com essas questões políticas, por exemplo, que aparentemente parecem não são pelos pobres. Mas se você olha, por exemplo, e lê com profundidade um pouco as notas que a CNBB tem publicado, tem sempre levantado a questão do pobre, tem sempre levantado a questão do homem e da mulher mais fraco, do interior, do trabalhador, do indígena, dos quilombolas, assim por diante, dos faxinalenses. Essas pessoas estão sempre nos pronunciamentos da CNBB. Agora, hoje, nesse sentido, os pobres, quem são efetivamente os pobres que hoje não estão sendo atingidos pela evangelização da igreja, né? E nós temos que nos preocupar na base para que a evangelização, inclusive que se faz no centro das cidades, nas catedrais, nas paróquias mais ricas, tenha sempre essa linguagem de mostrar que o Evangelho tem que atingir a todos para que todos aprendam pelo menos a linguagem da partilha, que é essa linguagem que o Evangelho tenta nos trazer. E penso assim que a igreja não esqueceu essa missão fundamental. De repente, ela tem uma linguagem tão diferente, ela teve que mudar a linguagem também para conseguir dizer as coisas. Pense, por exemplo, com relação aí ao problema político. Se a igreja, nos seus pronunciamentos, ela diz alguma coisa que não esteja correta ou que seja irreal, ela pode, inclusive, perder a capacidade de dizer diante do nosso povo o que ela pensa. Então, nesse sentido, por exemplo, é uma das discussões que se levanta com o âmbito laical. Muitas vezes a igreja, enquanto instituição, ela não pode dizer, por força da institucionalidade. Mas o laicato, que tem mais liberdade de pensamento nas pastorais, nos movimentos, assim por diante, pode também aprender cada vez mais a denunciar, né, as coisas. O que eu vejo é que muitas vezes, por exemplo, em pregações de conversão, de homens, mulheres, de casais, de pais e mães, assim por diante, umas poucas pregações que tocam o chão da realidade da violência intrafamiliar, por exemplo. Porque, veja, a violência contra a mulher cresce, não só na sociedade como um todo, mas cresce dentro da família. A violência contra crianças também está muito presente, não na sociedade como um todo, mas na violência intrafamiliar, por aqueles que deveriam protegê-la, por esses muitas vezes a criança é também agredida. E assim acontece com o jovem, com a menina moça, com todas as pessoas, com os idosos. Ainda precisamos, com muito mais frequência, falarmos das grandes questões que atingem hoje a vida do nosso povo. Padre Benedito Ferraro, que beleza. O homem que é sinônimo da SEBS no Brasil. Você que já está com 41 anos sendo professor de teologia, a partir de Campinas e por esse Brasil afora e até fora do país. Você que teve a responsabilidade de ser e ainda continuar sendo assessor das comunidades eclesiais de base do Brasil, desde o 4º Intereclesial de lá para cá. Benedito Ferraro, nesse 14º Intereclesial da SEBS aqui, com esse tema
desafiante, né? SEBS e os desafios do mundo urbano. Quais são os pontos, as questões que você julga que são imprescindíveis, que não podem ser esquecidas e que precisam ser encaradas, refletidas e compromissos assumidos nesse intereclesial? Eu digo que a partir da minha participação desses anos todos na caminhada das SEBS, o primeiro tema que nós não podemos de forma alguma deixar de fora é a questão da desigualdade. A desigualdade é a fonte de todas as injustiças e, consequentemente, o segundo ponto é que nós temos que defender os direitos humanos. E como diria D. Oscar Romero, defender os direitos dos pobres, porque são eles que mais sofrem com a desigualdade. Então, nesse sentido, defender os povos indígenas, os povos quilombolas, os trabalhadores camponeses do Brasil e também uma larga faixa de trabalhadores urbanos que estão mal pagos, mal remunerados e perdendo seus direitos. Então, a defesa dos direitos humanos nos lembra a importância fundamental da opção pelos pobres. A opção pelos pobres, que significa, na perspectiva do Papa Francisco, estarmos abertos com uma igreja em saída em todas as periferias, periferias geográficas, periferias existenciais, periferias culturais. Isto requer de todos nós uma opção muito clara na defesa da vida. E, consequentemente, para defender a vida, nós necessitamos de um outro ponto fundamental, que é o diálogo ecumênico e o diálogo interreligioso. Para quê? Para que, juntamente com todos aqueles que acreditam em Deus, possam, através de suas tradições, nos ajudar a construir uma sociedade que seja do bem viver, do bem conviver. Ou, apelando para a tradição dos nossos povos indígenas, pensar na terra sem males, que exatamente nos leva a uma compreensão de que a vida é o dom mais precioso que Deus nos dá. E um outro ponto que me parece ser essencial é cuidarmos da casa comum. Então, cuidarmos da natureza, porque sem ela, quem mais vai sofrer será exatamente os pobres. Então, nesse sentido, eu penso que lutar contra a desigualdade, trabalhar na defesa dos direitos humanos, sobretudo dos pobres, garantir o diálogo ecumênico interreligioso e defender a terra como a nossa casa comum são elementos que nós não podemos de modo algum deixar de lado. E é este o trabalho fundamental das comunidades eclesiais de base, que se articulam com os movimentos populares, com os partidos que estão ligados às causas populares, com as lutas sindicais, com as lutas culturais, para que de fato a gente chegue à compreensão e à construção de uma sociedade que possa acolher a todos com dignidade. Por isso, nós esperamos caminhar para um outro mundo possível, onde todos e todas possam estar representados em seus direitos e em sua vida. Em primeiro lugar, eu quero me reportar ao Antigo Testamento, onde que em várias oportunidades os profetas, através da voz dos profetas, Deus, a palavra de Deus chega dessa forma: eu estou cansado de ouvir as suas canções, eu não quero saber de grandes celebrações, eu quero saber que vocês pratiquem a justiça. Esse aqui para mim deve ser o mote de todo o intereclesial. Não sei se vai ser, porque na minha avaliação, as SEBs, embora, como diz o Padre Marinhos ontem, concordo muito com ele, a SEBs não é um movimento, ela quer ser
a igreja na base, uma igreja de saída, uma igreja voltada para os direitos da população, a impressão que muitas vezes a gente tem é que ela se tornou um movimento de celebração, de um determinado tipo de celebração. Essa aqui a gente tem que fazer uma autocrítica, uma autoconsciência sobre essa coisa. A primeira coisa. Não sei se vai acontecer, mas esse que eu acho que não poderia faltar. A outra coisa, as políticas públicas, a retomada, a resistência contra o golpe, a resistência contra o capitalismo selvagem, que continua se implantando, deve ser um grito aqui de nós. Porque democracia e capitalismo não vão juntos, está claro. E a democracia inclui democracia econômica, que é a base. Então, são essas as temáticas que eu acho que deveriam ser perpassar por todas as oficinas e todos os mini plenários desse intereclesial. Não sei se vai acontecer. Eu vou tentar dar minha contribuição para que haja. Quando Jesus faz uma cura num dia de sábado, que era proibido curar. É diferente, porque ele enfrenta a lei judaica, que colocava a lei acima da pessoa. Ele enfrenta o sistema que exclui os impuros, os doentes eram chamados de impuros. E com esse ato ele revela o amor do Pai. Então, é uma conjugação de elementos onde a transcendência, o amor que vem do Pai, se revela num gesto concreto, frente a uma lei injusta e frente a um amor incondicional por aquele que é atingido por essa lei. O que acontece, Frei Gilvander, que é um problema sério, é que hoje o pessoal reduz a experiência religiosa a apenas a sua dimensão de autoajuda, a dimensão terápica. A religião também pode curar, sim. Ninguém nega o efeito curativo, terapêutico. Mas não é só isso. Reduzir a isso é que é o problema. Lembrar que quando Jesus cura, ele também está transgredindo uma lei. E ele tinha consciência disso. Por isso que depois da cura ele falava para aquele que era curado: vai e apresenta-se a lei ao sacerdote. Então ele sabia que ele estava transgredindo a lei e não simplesmente uma solidariedade, uma filantropia. Era uma cura, era a cura do enfermo, mas era também, junto com a cura, uma transgressão da lei e um resgate da cidadania do curado. Aquele que era curado por Jesus se tornava cidadão pleno, apto a participar de todos os movimentos da cidade. Estamos aqui com Marcelo Barros, essa pessoa tão da SEBS, tão humana, que veio nos assessorar nas minis plenárias e também nos julgar. E a gente queria saber de você como que está essa realidade dificílima e que é o tema do 14º Intereclesial, os desafios do mundo urbano. Como que você vê isso diante dos grandes processos e situação que nós estamos passando? Olha, o mundo urbano, o mundo rural, o mundo indígena, todos os mundos que você puder imaginar, hoje vivem, primeiro, essa contradição enorme de um sistema que o Papa diz mata. O capitalismo mata, é assassino. E os jornais desses dias agora dizem no Brasil 5 famílias, uma renda igual à metade mais pobre da população brasileira. Então você imagina que loucura. E aí como é que pode imaginar equilíbrio, solução, saídas, né? São desafios enormes. Agora, claro que tem os desafios também de dentro, os desafios da igreja, desafios culturais, desafios de todo tipo. Mas o importante para os desafios é que quanto maior o desafio, mais parece que o Espírito suscita nas comunidades, na gente, um ânimo, uma alegria, um entusiasmo mesmo, que quer dizer, a gente está vibrando em Deus para poder dar esse testemunho profético de que as SEBs estão vivas, de que a Igreja dos Pobres permanece numa caminhada
verdadeira, profunda de solidariedade e de comunhão, e esse encontro será um ponto muito importante nesse momento assim meio de desagregação, de forças, a gente poder retomar o ânimo, o elan e o entusiasmo nesse caminho de SEBS e de todo o povo de Deus. É isso aí. Obrigado a todos pela atenção e oxalá esse 14º Intereclesial da SEBS, Encontro Nacional das Comunidades Eclesiais de Base do Brasil, que aconteceu em Londrina no mês de janeiro último, agora 2018, seja de fato fermento, luz, né, para continuar fortalecendo a igreja popular, a igreja que faz opção pelos pobres, que tem consciência de classe, que de fato enfrente para superar os grandes desafios urbanos. Fiquem com a bênção do Deus da vida e até o próximo Palavra Ética.